Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre a transição de governo no país. Depois do resultado das urnas, a transição já começou no país. O governo eleito tenta caminhar ao centro, ao convidar, por exemplo, economistas ligados ao Plano Real para ajudar no processo. A polarização, no entanto, ainda deve deixar marcas, como os protestos que se espalham pelo Brasil. Os desafios políticos em 2023, em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o cientista político Rubens Figueiredo, mais uma vez participando aqui do Diálogo Jovem Pan. Rubens, como sempre, muito bem-vindo. E agora a gente vai falar sobre esse pós-eleição. Você fez algumas avaliações já há alguns meses e agora a gente vai discutir mais esse processo de transição. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Thiago. Sempre um prazer aí conversar com vocês. Bom, eu pergunto para você, Rubens, o Brasil ainda está rachado, o resultado das urnas mostrou essa rachadura no Brasil, essa polarização poucas vezes vista aqui no país, ou talvez nunca vista. E eu pergunto, como que começa um processo, entre aspas, de concertação? Qual o papel dos poderes nesse processo de transição e também de tentar apaziguar os ânimos? Olha, o discurso do presidente Lula, logo após ser declarado vencedor das eleições, foi um discurso alvissareiro, né? Ele teve a humildade de dizer que ele governaria com as forças que o ajudaram a vencer no segundo turno. Foi muito bom o Lula não ter ganho no primeiro turno, porque a sociedade teria dado uma carta em branco para ele, e ao ir para o segundo turno e vencer com alguma dificuldade, né? A diferença foi a menor da história das eleições presidenciais, ele propôs à sociedade um governo mais inclusivo, um governo com a participação de outras forças que não só o PT. Nos governos anteriores, o PT ganhou uma importância muito grande no governo, até pela capacidade eleitoral do presidente Lula, depois da Dilma, e pela popularidade, né, que o presidente Lula conseguiu, principalmente no seu segundo mandato, e transferiu para a presidente Dilma. Agora você tem, como você bem pontuou, você tem um país dividido, né? Metade dos eleitores que votaram contra o presidente Lula, e essa metade que votou contra é uma metade que rejeita, e essa rejeição é muito parecida com ódio, é uma rejeição muito intensa. Então a gente tem um período para que se jogue água, né, na fervura, para que a gente tenha uma tranquilidade aí nesse processo de transição. Agora, Rubens, você usou a palavra ódio, né? E a gente vem acompanhando algumas manifestações pelo país. Logo no começo, assim que nós tivemos já a consolidação do resultado das urnas, tivemos alguns protestos em estradas e também agora esse movimento de pessoas que vão principalmente em frente às sedes do Exército, aqui em São Paulo, na região do Ibirapuera. Será que se acalma o ânimo ou teremos um período de 4 anos ainda turbulento? Olha, a tendência, Thiago, outro dia eu estava até dando uma entrevista e brinquei, você não existe um estado de mobilização permanente, né? A mobilização, por definição, ela acontece num período de tempo. Eu acho muito difícil, né, que essa mobilização, que essa vontade, né, dos eleitores, de alguns eleitores do Bolsonaro de se manifestarem, de protestarem, que isso aí dure um longo período de tempo e envolva um conjunto grande de pessoas, né? Então eu acho que a tendência é que esse movimento aí se dilua, embora você tenha criado no governo Bolsonaro um contingente aí bastante expressivo, estima-se que de 15% a 18%, do que eu chamo de o bolsonarista raiz, né? Quem que é o bolsonarista raiz? É o que rejeita o Lula, é o que se manifesta, é que a sua opinião é mais visível para a sociedade, ele acha que o Bolsonaro está fazendo um governo ótimo ou bom. Então esse bolsonarista raiz aí,
ele vai, não com essa mobilização toda, mas deve se manifestar ao longo do governo Lula. Agora, Rubens, o que também é possível esperar em relação aos próximos 4 anos do presidente Jair Bolsonaro? Ele fez 2 dias depois um pronunciamento muito breve, não chegou a citar o nome do presidente eleito Lula, e isso acaba gerando mais protestos, porque ele se posiciona de uma certa maneira e que é muitas vezes criticado. De que maneira é possível fazer uma leitura dele como um líder político que, claro, de qualquer forma, tem muitos votos, aliás, os dois são campeões de votos, ele se cacifa para 2026? Veja, o Bolsonaro é um líder, vamos dizer assim, um líder de massa. E ele não é um grande articulador político, ele não é um homem que tem grande influência em partidos, né? Ele é um líder de massa, ele é um líder carismático de massa. E essa massa que ele lidera, ou que essa massa que espelha no Bolsonaro uma liderança que merece ser seguida, é uma massa diferente daquela que o Lula, por exemplo, lidera. Quer dizer, o eleitor típico do Bolsonaro, o bolsonarista raiz, ele é um homem que vive no Sudeste e no Sul, que tem uma escolaridade superior, que ganha entre 5 e 10 salários mínimos, que está inserido no mercado de trabalho. Então, esse bolsonarista aí raiz, ele se movimenta muito mais na sociedade, ele expressa muito mais sua opinião. E tem o Bolsonaro como espelho. Então, eu imagino, né, que o Bolsonaro não vá mudar para Trancoso e ficar lá vendo as ondas. Eu imagino que ele, até pelo grande potencial de votos, né, que ele demonstrou ter, ele se manifeste aí no estilo dele, né? Eu não vejo o Bolsonaro articulando oposição, por exemplo, no Congresso Nacional. Eu acho que ele seguirá seus caminhos, colocando em alguns momentos, fazendo as declarações de praxe, e assim ele deve seguir aí durante o governo. Estamos conversando com o cientista político Rubens Figueiredo, nessa edição do Diálogo Jovem Pan. Rubens, falando sobre as instituições de novo, e principalmente a área da justiça, né? O TSE ganhou uma força muito grande nesse período eleitoral, com algumas decisões que muitas vezes são chamadas de decisões que censuram pessoas e até mesmo veículos de comunicação. Não sei se você concorda com essas análises que foram feitas nessas últimas semanas, mas eu pergunto, o peso do Tribunal Superior Eleitoral nessa eleição foi um peso desmedido, diferente de outras eleições ou não? Eu acredito que sim, né? A sociedade, ela vive um momento novo. A possibilidade, as redes sociais oferecem um conjunto enorme de informações, e muitas vezes as informações não são exatamente verdadeiras. Agora, daí você imaginar que um tribunal é capaz de proibir aquilo que ele acha que não é verdadeiro, aquilo que tem teria uma dissonância entre a premissa e a conclusão, obviamente que é uma atitude, uma iniciativa que contém um certo grau de exagero, né? Você não poder, por exemplo, pontuar que o presidente eleito Lula é um ex-detento, né, um ex-presidiário, porque isso é uma fake news, não dá, é ininteligível, né? Como é que isso pode acontecer numa sociedade moderna. Por outro lado, é verdade também que as nossas eleições, ao longo do tempo, elas têm se desenvolvido com tranquilidade, mesmo nesse ano de tanta polarização, e que, salvo algo absolutamente novo, as urnas também mostram que elas são confiáveis. Então, não pode nem haver um exagero do TSE e nem esse inconformismo, né, quanto a derrota do presidente Bolsonaro. Até prova em contrário, as eleições foram
limpas e refletir a vontade da população, do eleitorado brasileiro. Agora, Rubens, para encerrar essa parte falando dos protestos e também de questionamentos eleitorais, né? A gente teve recentemente mais discussões em relação a urnas eletrônicas e também algumas pessoas que pedem alguma espécie de intervenção militar, que o Exército intervenha e impeça posse do presidente eleito Lula. Tudo isso preocupa você como cientista político de muita experiência, de anos? Eu acho que não é assim que a democracia funciona, né, Tiago? Então, nós vamos exigir que o Congresso feche. O Congresso é muito mal avaliado. Se você fizer uma pesquisa, você acha que o Congresso deve ser fechado e a maioria das pessoas acharem, você vai lá e fecha o Congresso, não é assim que funciona, né? A credibilidade das instituições, elas precisam ser respeitadas, porque, afinal de contas, o Brasil, os indicadores internacionais mostram nossa democracia num plano intermediário ali. Nós não somos um país institucionalmente bagunçado, né? Agora, nunca na história brasileira, desde 1989, quando começaram a ser realizadas as pesquisas que mapeiam o apoio que a sociedade, a opinião pública, o eleitorado dá à democracia, nunca a democracia teve tanto apoio. Você tem um contingente de 79% dos brasileiros, um recorde histórico, segundo a pesquisa mais recente que mediu esse assunto. 79% acham que a democracia é a melhor forma de governo em todos os casos. E apenas 5% acham que, em alguns momentos, a ditadura é melhor. Então, essa reivindicação, esse movimento pedindo intervenção militar é um movimento amplamente minoritário na sociedade brasileira, né? Apenas 5% dos brasileiros. E o interessante é que 80% dos eleitores do Bolsonaro apoiam a democracia. Então, essa movimentação, essa manifestação, ela é residual na sociedade brasileira e a gente tem que, acima de tudo, respeitar a democracia. A gente pode discordar do Supremo Tribunal Federal, a gente pode discordar do TSE, mas são as instituições que estão aí, as instituições democráticas que ajudam a consolidar a governabilidade do Brasil. Rubens, pensando já na governabilidade a partir do ano que vem, a gente vem acompanhando o processo de transição e o presidente eleito, com o apoio, claro, de Geraldo Alckmin, que vem coordenando a transição, o ex-governador aqui de São Paulo já sinalizou com indicações de nomes, teremos os criadores do Plano Real na área da economia. É um governo que pode caminhar para o centro e deve caminhar para conseguir essa governabilidade, porque a tarefa também em relação ao Congresso não será fácil, né? Não será. Veja bem, Tiago, o PT, ele mostrou, quando governou o Brasil, um estilo de privilegiar muito o Partido dos Trabalhadores. Para você ter uma ideia, em 2003, quando o Lula assumiu pela primeira vez, o PT tinha 21 ministérios, era cerca de 60%. E o PT tinha aí 91 deputados. O PMDB tinha 4, quase isso, e tinha 2 ministérios. Por que isso aconteceu? Porque o Lula apareceu como um fenômeno eleitoral, ganhou a eleição com muito mais tranquilidade do que ganhou dessa vez, e tinha uma popularidade muito, muito grande, podia fazer essa movimentação de privilegiar o PT dessa maneira. Agora, isso não vai ser possível, né? Primeiro porque o PT não é nem o partido que mais elegeu deputados, é o PL, que é da oposição. Tem a vantagem de que hoje você tem menos partidos políticos do que tinha no passado, que tinha em 2003, graças à cláusula de barreira que está selecionando. Então, os blocos partidários são em número menor, isso facilita a negociação. Além disso, você tem o orçamento secreto, que concordemos ou não com ele, é uma maneira do Congresso, que ganhou força
nesses últimos 20 anos, fazer uma coordenação política talvez mais eficaz do que quando você distribuía ministério, que era o estilo do presidente Lula. E essa sinalização ao centro é muito interessante, porque você agrega forças sociais, forças políticas no processo e conferem ao governo que vai assumir no ano que vem um pouco mais de tranquilidade e uma capacidade de governar um pouco maior. Ô Rubens, você acha que a principal preocupação agora é em relação à economia? Porque a grande discussão, teto de gastos, a forma como o governo eleito vai conseguir colocar no orçamento o dinheiro, né, para bancar as principais medidas, como o próprio auxílio de R$600. Essa é a principal preocupação. Em que sentido deve caminhar essa discussão econômica, que tem, claro, muita interferência política, né? Eu não vejo muita dificuldade, não, no governo aprovar aí esses 200 bilhões, 150 bilhões, um waiver, né, para gastar acima do necessário. O país, o mundo, né, passou por uma pandemia, guerra, e você tem um déficit fiscal que também não é de hoje, né? É histórico, que precisa ser aí controlado. Agora, o que eu vejo os analistas, principalmente de mercado, pontuarem é que você vai ter que ter em algum momento aí um aumento da carga fiscal para fazer frente a essa necessidade de aumento de gastos, né? Hoje, por exemplo, um dos jornais aqui de São Paulo mostrou que o presidente Lula fez nada menos 104 promessas, né, na campanha, entre elas esse auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, que é de R$600 mês, e para algo em torno de 19,2 milhões de famílias brasileiras. Você tem esse auxílio para crianças com menos de 6 anos, você tem essa promessa de aumentar o salário mínimo, que sempre gera um aumento em cascata aí, em municípios. Então, tudo isso cria uma necessidade desse ajuste de gastos, que eu não vejo que vá passar com muita dificuldade no Congresso. Até porque o Centrão deve vir com o presidente Lula, assim como sempre foi e vai com o presidente em exercício. Bom, Rubens, você falou sobre o Centrão, né? Eu queria já te perguntar sobre a composição de forças do Congresso Nacional. Por que o Centrão, que virou, né, uma discussão interminável aqui no Brasil, que são políticos que só se interessam pelo dinheiro, que vão sempre atrás do governo. O presidente Jair Bolsonaro criticou o Centrão na campanha lá em 2018 e acabou tendo que fazer uma composição com o próprio Centrão. É uma figura que deve ser mantida? É possível discutir uma forma, com uma reforma política, não sei, para mudar isso, se é que é necessário mudar? Veja, o Centrão é produto das instituições brasileiras, do jeito, da maneira com que elas estão montadas e se desenvolveram. Quer dizer, você tem no Brasil, tinha, né, a maior fragmentação partidária do mundo, então a tendência é que os partidos se agrupem, e agrupados eles têm mais força, e tendo mais força eles têm uma participação maior no governo, e agora nas emendas, no orçamento aí do Congresso, com as emendas chamadas secretas, né? Então, isso é consequência do nosso desenvolvimento político. A gente tem no Brasil, Tiago, uma ideia de que a gente vai fazer uma reforma revolucionária, um ajuste redentor que vai mudar. Isso não existe nem aqui
E não há, em nenhum lugar do mundo, né? Não há registro que o sistema político tenha mudado de uma hora para outra com uma hiper-reforma espetacular concebida aí por gênios da ciência política e da política prática, né? Vou dar um exemplo. Esse ajuste da cláusula de barreira, esse aumento progressivo, já criou, diminuiu muito o número de partidos. Os partidos estão se unindo em federações. Então, você tem hoje um quadro partidário muito mais ajustado, muito mais condizente com aquilo que a sociedade espera de um partido político. Então, é impossível você acabar com o Centrão, porque é impossível você acabar com a racionalidade na política, né? O Centrão existe porque são muitos partidos, porque os partidos são frágeis, e o Centrão se une, e unidos eles são mais fortes e podem ter mais recursos de poder. É assim que funciona. Agora, o Rubens, e ainda falando sobre a tal da composição de forças, é interessante, nesta semana, nesses últimos dias, a gente entrevistou aqui na Jovem Pan o ex-ministro, ex-prefeito Gilberto Kassab, e ele disse que com as composições, com as federações, com a união dos partidos, é possível até 2030 a gente ter apenas 8 partidos. Para um país que tem mais de 30, ter 8, você prefere mais ou menos partidos? O que eu prefiro interessa pouco. Agora, o que a gente vê é que com 8 partidos é muito... E o presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi um grande batalhador, né? Eu mesmo participei de audiência pública em Brasília sobre a questão da cláusula de barreira, e é evidente que um Congresso com 8 partidos, um país com 8 partidos, é mais governável, né, do que um país que tem 30 partidos, alguns com 1, 2 deputados. Não tem nenhum sentido, Tiago. Se você mapear a sociedade brasileira, você não tem 30 correntes de opinião. Aliás, eu acho que não tem nem 8. Você tem algumas escolhas que as pessoas fazem, e você tem no Brasil, infelizmente, muito pouca identidade entre o eleitor e seu partido. O que representa o PP, por exemplo? O que representa o MDB hoje? Então, você tem grandes movimentos de opinião. PT, Partido dos Pobres. PSDB, que saiu muito enfraquecido da eleição, o partido que estabilizou a moeda, talvez. Mas, tirando esses dois, você não tem correntes de opinião que canalizadas, né, para determinados partidos que expressam para a sociedade um conjunto de propostas que empolguem as pessoas. Você não tem isso. Os partidos hoje, eles são um conjunto, eles são um conjunto de políticos com densidade eleitoral. Então, essa pode ser a definição do partido no Brasil, talvez, com exceção do PT, que tem quadros programáticos, ideias mais sedimentadas e mais claras para a sociedade. Mas não tenha dúvida, o ministro Kassab está absolutamente certo. Um congresso com 8 partidos é muito melhor do que um congresso com 30. Mas aí também tem uma crítica contrária a isso, que até um comentarista aqui da Jovem Pan falou esses dias, que com menos partidos temos menos caciques e mais concentração de dinheiro e menos renovação política. Essa leitura também é correta? Ou é possível encontrar um meio termo em relação a tudo isso? Olha, a renovação não é boa por si, né? Você pode renovar e piorar o Congresso. Aliás, se você for analisar, os deputados que entram nos seus primeiros mandatos, no seu primeiro mandato, normalmente não estão entre os melhores avaliados nos rankings, né, que se faz aí sobre a qualidade da representação. Agora, então, renovar por si só não quer dizer nada, na minha opinião. E a concentração, ela não é que vai concentrar, né? Você tem
você tem 30 partidos, mas a concentração fica em 4, 5. Eu falei há pouco que o PT, em 2003, tinha 60% dos ministérios. Então, a concentração já existe. O que vai acontecer é que você, com 8 partidos, é muito mais fácil você saber quem é quem e o executivo negociar seus apoios. A concentração já existe, Thiago. Agora, Rubens, em relação aos estados, né? Nossa entrevista vai entrando nesses minutinhos finais. Em relação aos estados, claro, o que chama atenção para nós aqui é a vitória de Tarcísio e o fim da era PSDB no estado de São Paulo. E o que é possível esperar de uma mudança aqui no estado de São Paulo? E se é verdade, porque muita gente já fala que o próprio Tarcísio se cacifa para 2026 para tentar a presidência da República. Claro que quem é governador de São Paulo sempre é favorável ou entra na lista dos favoritos, né, para concorrer à presidência. Temos o Zema de Minas Gerais, que vai estar terminando o segundo mandato. É possível fazer uma leitura já no médio e longo prazo ou ainda é muito cedo? É muito cedo, né, Tiago? No Brasil, 1 ano é uma eternidade, né? Quem pensaria em 2018, com Lula preso, que ele voltaria à presidência da República, né? Então, muita coisa pode acontecer. Tem o Zema, tem o Tarcísio, tem o presidente Bolsonaro também saiu aí com a metade da votação antes que votaram, né? Então, também é um nome a ser considerado. Mas é muito longe. 4 anos no Brasil, você muda muita coisa. O Fernando Henrique, 1 ano antes, ninguém apostaria nele. O Collor, 6 meses antes, ninguém apostaria nele. Dilma, antes de ser indicada pelo presidente Lula, ninguém apostaria nela. Então, é muito tempo para a gente especular. E uma especulação dessa natureza assim fica quase uma adivinhação e a ciência política, né, não trabalha com adivinhação. É óbvio que o Tarcísio teve um desempenho eleitoral muito excelente, né, no estado de São Paulo. O governador Rodrigo Garcia fez uma campanha, na minha opinião, com muitos erros, porque com uma sociedade polarizada, você dizer que não é de lado nenhum e andar de fusquinha não é exatamente aquilo que o eleitor esperava naquele momento, né? Esperava um posicionamento mais firme, ainda que pudesse ficar artificial se declarasse bolsonarista ou se declarasse petista, apoiador de Lula, mas de qualquer maneira, um governador que sai de São Paulo ou de Minas é sempre um nome a ser levado em conta. E só mais uma questão em relação ao próprio PSDB. O PSDB sem São Paulo encolhe cada vez mais? Tem até a discussão de que pode se unir a um outro partido. Será que isso pode acontecer, Rubens? Sem perder São Paulo, depois de 28 anos, é péssimo, né, para o PSDB, mas é algo também natural, né, Tiago? Não é comum um partido ficar tanto tempo assim governando no estado. A gente não tem outro exemplo desse aí, mas não frigir dos ovos, até que com a vitória lá no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, você tem 2 estados, não são comparáveis a São Paulo, mas são 2 estados importantes, com tradição política, e a tendência, eu imagino, é que o PSDB se una com outros partidos para ficar um conglomerado, uma federação um pouco mais forte, poder negociar melhor. Agora, o PSDB no plano nacional, ele nunca defendeu o seu legado, né? E o PSDB não fez pouco. Acabar com a inflação não é pouco. E mesmo na campanha do Lula, de 2002, você não teve os tucanos defendendo um legado que poderia ser defendido com muito mais firmeza e entusiasmo, né? Até porque acabar com a inflação no Brasil, depois daquela série de planos
heterodoxo, congelamento de moeda, mudança de nome de moeda, foi um avanço significativo. Então, e o Brasil e o governo Fernando Henrique entregou para o governo Lula um país ajustado, com responsabilidade fiscal, com leis modernas, e isso favoreceu o presidente Lula. Devia ter defendido esse legado com mais entusiasmo e com mais vigor. Rubens, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan, sempre um prazer te receber, obrigado pelas análises e até a próxima. Um abração. Um abraço, Thiago. Eu que agradeço a esse papo agradável aí e espero que tenha ajudado a esclarecer. Sem dúvida, muito obrigado. Bom, nós conversamos com o cientista político Rubens Figueiredo, falando sobre as projeções políticas no Brasil, agora já pensando em 2023. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a programação da Jovem Pan. Um abraço.